Olá, bem-vindos ao programa Mais Saúde, repleto de informações e dicas de saúde, e hoje especialmente para os homens. Então, o programa de hoje está apenas começando. Estamos no mês da campanha do Novembro Azul, que tem como objetivo alertar a sociedade quanto à importância da detecção precoce do câncer de próstata, sendo esta a doença mais comum entre homens acima de 50 anos. E para tratar sobre esse tema, no programa de hoje vamos receber o médico urologista Dr. Bruno Oliveira. Dr. Bruno, muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando aí para a população, fazendo mais essa atividade em saúde, né, em educação para a população, que é tão importante aí, um tema muito relevante aí nesse novembro, a campanha do Novembro Azul. Dr. Bruno, que é um urologista referência aqui na região, já é o meu amigo há algum tempo já, a gente é bastante amigo, e eu gosto do Bruno porque ele sabe explicar a doença de forma clara e objetiva para o paciente. E aqui o objetivo do programa é justamente levar a informação de saúde de uma forma clara, que muitas das vezes o paciente ele procura informação, mas não está numa forma tão clara, tão objetiva. Então o objetivo do programa é esse, e eu te agradeço novamente por ceder um espaço do seu tempo, da sua agenda, que eu sei que é muito corrida, para a gente poder aqui orientar um pouco mais a população da região. E aí já vamos começar com a primeira pergunta, né, que eu acho que é a mais importante. O que é o câncer de próstata? Bem, André, isso é uma pergunta muito frequente no consultório. E antes de falar sobre o que é o câncer da próstata, é muito importante a gente falar a importância da próstata. Porque muito que acontece é o quê? Fala só em próstata e pensa que próstata é igual a doença, né? Muitas vezes é dado como o pessoal pensa que é a mesma coisa. E na verdade não é. A próstata, ela tem sua importância. Ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que ela serve para produzir uma substância, que ela serve para alimentar ali o esperma, né? Tem uma função reprodutiva. Bem como tem função de segurar o xixi, né? Dar uma segurada para o paciente não perder xixi sem querer. Então, próstata não é igual a doença, tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro. Segundo, André, é relacionado ao que é o câncer da próstata. André, o câncer da próstata é o tumor maligno da próstata, tá? A próstata pode ter várias doenças, pode ser uma inflamação, um aumento da próstata, e pode ter o câncer, que é o tumor maligno. É o tumor mais prevalente no homem, tirando exceto o câncer de pele. Ele é um câncer muito prevalente, se for feito um diagnóstico na sua fase tardia, é muito severo os sintomas que podem dar. É um tumor que é um diagnóstico a cada 40 minutos do câncer da próstata, então daí é grande importância. Estima-se que, pelo INCA, mais de 65 mil casos novos de câncer de próstata nesse ano. Então, por isso da importância da gente estar aqui conversando, tirando as dúvidas sobre esse tema muito relevante. E, doutor Bruno, não podemos falar de câncer de próstata sem antes lembrar que existe um preconceito, né, em relação ao próprio exame, né? E isso ainda é realidade ou já mudou bastante o comportamento dos homens aí, até como resultado dessas campanhas nos últimos anos? André, a gente considera ainda a barreira de ir ao urologista ainda muito grande. Isso está mudando com essas atividades em saúde, essas atividades em educação, campanhas nas redes sociais, televisão, rádio. A gente está notando que os pacientes eles estão ficando um pouco mais conscientes da importância de ir lá e realizar a sua avaliação da próstata, tá? O grande medo dos homens quando vão ao urologista para ver a questão de próstata querendo ou não, a questão do toque da próstata, né? Lembrando sempre que quando a gente chega lá para conversar com o paciente, fazer uma boa consulta, mostrar a importância do exame físico, os pacientes normalmente, André, eles ficam mais tranquilos na hora do exame, tá? Porque eles imaginam aí, quando eles estão em casa lá, olha, hoje eu tenho consulta lá com o urologista, eles ficam bem nervosos, até muitos eu imagino até nem dormem um dia antes, né? Mas quando chega lá, quando a gente conversa com o paciente, vê que a consulta não é até a posição do exame, André, eles pensam que é outra posição que realiza o exame. Quando eles chegam lá, é feito o exame, um exame prático, indolor, média 10 segundos e serve de nos dá muita informação para a procura, para o diagnóstico aí do câncer da próstata, para tentar ver se tem algum foco aí de câncer de próstata, né? Mas isso aí é interessante você comentar. Eu estava semana retrasada no aniversário do meu pai e ele comentou com os amigos, né, que ia fazer, e foi uma brincadeira danada ali. Mas aí eu achei interessante que eles brincaram, mas eles falaram, não, tem que fazer. A gente está brincando aqui, mas
a doença ela é muito séria, então vale a pena fazer. Aí eles falaram, não, eu faço, aí eles comentando, é um exame, igual o doutor Bruno falou, é um exame rápido, né, um exame 10 segundos, 15 segundos, né? Então a gente vê que ainda existe, mas por experiência da minha família, meu pai falou, não, ele já fez algumas vezes, ele brincou um pouquinho, que faz parte, né? Mas ele sempre faz, todo ano, né? Para evitar. É o cuidado do homem, né? A mulher ela já está acostumada a ir no médico desde nova, para a menstruação e tudo mais. O homem tem que pegar também essa rotina de ir no médico, né? Para cuidar da sua saúde. Isso, André, está mudando cada vez mais, né? A gente aproveita o tema do Novembro Azul, o momento de ter um mês aí mais dedicado, no qual todas as redes sociais, mídias estão tudo aí, o foco, o tema é Novembro Azul, e a gente faz uma abrangência, a gente passa de ser somente alguma coisa relacionada ao câncer da próstata, mas a gente envolve mais a saúde do homem, tá? Como um todo, ensinando o homem desde dos cuidados em si, se está tudo bem, fazer uma avaliação de outro tipo de doenças que a gente considera como urologista. O urologista muitas vezes é o primeiro médico que o homem procura. Ele está lá, ele vai na consulta, normalmente ele não vai, ele acha que não precisa por não sentir nada. E quando esse homem chega na consulta para fazer o seu check-up urológico, o check-up da saúde do homem, a gente já pega esse paciente e já faz uma avaliação mais abrangente, uma avaliação procurando doenças que poderiam não ser diagnosticadas se não fosse a consulta médica. Então, daí a importância ainda mais do Novembro Azul. Perfeito. E ainda em relação ao exame, a partir de que idade que é recomendado para o homem começar a fazer esses exames? André, visando a detecção precoce do câncer da próstata, fazendo uma avaliação da próstata para fins de se tem algum risco ou não de câncer de próstata, a gente considera que pela Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dos 50 anos para a população em geral. Para homens que têm algum fator de risco, quando a gente fala fator de risco, André, paciente que tem história familiar, pai, irmão, tio, né? Pacientes afrodescendentes, né, da raça negra, a gente acha tem um fator de risco para câncer mais avançados. Hoje em dia está entrando muito aqueles diagnósticos de pacientes que têm síndrome metabólica, isto é, obesidade, diabetes, também estão cada vez mais entrando em fator de risco. E a partir disso, a gente faz esse exame, essa avaliação da próstata com toque de próstata, visando realmente a detecção da próstata, de câncer de próstata, a partir dos 45, nesses fatores de risco. 50 anos, o restante da população. Lógico que, quando esse homem já vai ali a partir dos 40, a gente vai começando a fazer uma avaliação, vai fazendo uma avaliação não invasiva desse paciente para ir monitorizando aí essa parte da próstata também, tá, André? A gente faz, como eu te falei, a gente faz aí a avaliação da saúde do homem como um todo. Aí tem, em relação ao exame, tem a gente está comentando do toque, né? Mas como é que é feito o diagnóstico? Quais os exames? Como é que funciona? André, é o seguinte, o primeiro passo sempre é uma história clínica, né? Então a gente vai conversar com o paciente, verificar se ele já fez a avaliação prévia, se não fez, se é a primeira vez, pergunta sobre a história familiar dele, pergunta sobre os parentes de primeiro grau, se tem algum diagnóstico de câncer da próstata, é o primeiro passo. A partir daí a gente faz uma avaliação no exame de laboratório, que é o exame de PSA, né, que é uma substância produzida pela próstata que a gente consegue dosar no sangue, né? Se esse PSA está aumentado, tem uma chance maior de ter ali algum foco de câncer da próstata. Mas lembrando sempre que o PSA ele deve ser bem avaliado, com muito critério, vendo tem situações que aumentam o PSA que não tem nada a ver com câncer de próstata, às vezes foi inflamação, às vezes foi algo ocasional, às vezes o paciente ele teve uma relação sexual no dia anterior, nossa região andou muito de bicicleta, a cavalo, que acaba que dá um estímulo aí para o aumento do PSA, tá? Então o PSA é muito importante. E o toque de próstata naquelas situações específicas que eu falei anteriormente, fator de risco, que é a população geral, e normalmente esse é o trio que a gente faz, tá? Lembrando sempre, André, que é em conjunto. Eles não podem ser avaliados, não devem ser avaliados de maneira isolada. Que muita gente chega lá no consultório, André, falando assim, doutor Bruno, eu já fiz minha avaliação aí esses anos tudinho. Eu só fiz PSA. Na verdade, não. A avaliação, quando indicada, ela tem que ser avaliada como um todo. Tem feito PSA, faz o toque da próstata, então a gente faz a avaliação dos dois. Tudo bem? Até porque tem casos que o PSA está normal, André, e a gente vai fazer o toque e lá tem um carocinho, tem uma coisa, Então não é só o PSA e nem só o toque. A gente realmente faz a campanha para fazer a avaliação completa. E, doutor Bruno, quais são os sintomas
no paciente que apresenta o câncer de próstata? André, isso é uma pergunta muito relevante. E a primeira curiosidade, o câncer de próstata, em sua fase inicial, ele não dá sintoma, tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa acordar. Por quê? Porque isso faz com que... Tem muitos pacientes que não vão ao urologista, não fazem a avaliação da próstata. Por quê? Porque eles falam assim para o familiar. Ah, não, eu não estou sentindo nada, eu não vou lá. Mesmo já com idade já de fazer a avaliação da próstata, né? Já dá todos os critérios para fazer a avaliação da próstata. Eles fazem, não vou porque eu não estou sentindo nada. Aí vem o engano. A gente sabe que a grande maioria dos tumores de próstata, André, eles não dão sintoma nenhum. O paciente não dá sintoma nenhum. Não está alterado nada para ele urinar, ele tem um hábito de urinar super tranquilo, sem dificuldade, sem dor. Só que a gente considera que os pacientes, quando eles começam a ter sintomas pelo câncer da próstata, é porque esse câncer da próstata já está instalado, ele já está mais grave, ele tem uma maior possibilidade de ter, inclusive, mandando células de câncer, né, de tumor maligno para outros órgãos, para outros lugares, para osso, para pulmão, para fígado. Tá? E ele já está mais instalado ali na pelve, né? Ali na região do próximo à bexiga, próximo ao reto. Esse é o caso que a gente não quer pegar. Por isso que a gente está aqui conversando com vocês para fazer a avaliação quando indicado. E é muito importante isso que você falou. E é muito importante a questão do homem fazer os exames no tempo correto para tentar pegar, Deus quiser, ninguém mais vai ter, mas se tiver no estágio inicial. Isso acontece muito lá no meu consultório também, em relação à coluna, no tumor próprio da coluna, que quando o paciente começa a sentir sintoma, aí já está no estágio mais tardio, já está tendo metástase, né? Então, teve até um caso, foi semana passada, que o paciente ficou pasmo, né? Falou, não sinto nada, eu sei, não sentia nada, né? Eu sei, mas é porque no início não sente mesmo, por isso tem que fazer aí a avaliação de ano em ano, né? Para a gente detectar isso aí no estágio inicial. No estágio tardio, no tumor da coluna, assim como o da próstata também, é difícil de tratar. Aí é mais paliativo, né? Você não consegue tratar a doença, mas você consegue melhorar a qualidade de vida dele, né? Então, por isso que é muito importante, né, essa campanha do Novembro Azul. Inclusive, André, falando um pouquinho sobre já fazendo uma intersecção das especialidades, a sua de coluna e a minha da próstata, a gente sabe que tem a questão do tumor maligno do câncer da próstata, né? Que ele se manda célula para a coluna. Então tem vários pacientes que já chegam lá com muita dor na coluna. Quando a gente vai avaliar, vai fazer toque, normalmente é uma próstata que já está bem endurecida, já com limites imprecisos, vai fazer PSA, o PSA muito aumentado. Tá? E muitas vezes até precisa realmente do especialista em coluna para fazer até analgesia, ver o que pode ser feito, ver o que pode ser feito de algum procedimento para aliviar. Realmente esses pacientes eles chegam até muitas vezes até com perda de movimento, né? Então esse paciente, André, que é o que eu falo, a gente não quer receber. Exato. Não quer receber não porque a gente não recebe, mas porque a gente está tratando, a gente quer fazer o diagnóstico da doença em fase inicial. A gente quer pegar o paciente no qual uma doença localizada, a chance de tratar é muito melhor e não vai chegar no estágio que eu estou falando aí. E, doutor Bruno, quais são as principais causas do aparecimento aí da doença? André, as principais causas, elas remetem muito, André, à questão dos fatores de risco, tá? A gente considera que as principais causas tem um fundo genético, hereditário, a gente falou isso, né? A gente considera que se o paciente ele tem um parente de primeiro grau com câncer da próstata, aumenta em 2 vezes a incidência desse câncer, aumenta mais ainda o risco. Se ele tem 2 parentes, ele aumenta 6 vezes o risco de câncer da próstata. Então, uma grande causa, um grande fator de risco é a parte hereditária. Segundo, a gente vê a questão dos afrodescendentes, visto que os pacientes da raça negra, eles têm uma incidência de câncer de próstata mais avançado, ele é mais agressivo na raça negra, por isso que a gente faz mais cedo, a gente puxa aí para 45 anos. E outro fator de risco muito importante que a gente já falou, obesidade, paciente com síndrome metabólica, obesidade, diabético. Outra coisa, a dieta, né? A gente considera que a dieta de gordura saturada, né? O paciente tem uma dieta muito rica em gordura. Tem países que tem uma alta incidência, tem trabalhos mostrando que pacientes que têm aumento de consumo de gordura saturada, a incidência de câncer de próstata é bem mais aumentada e com maior mortalidade. Naqueles que têm um hábito mais saudável, a incidência é menor. Então, se puder falar um pouquinho da alimentação mais saudável como um todo, até para prevenir outro tipo de agravos, não só o câncer da próstata, né? Aqui o bate-papo está muito legal,
com bastante informação. A gente vai para um intervalo, é coisa rápida. Voltamos já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Olá, e o programa Mais Saúde está de volta. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o médico urologista Dr. Bruno Oliveira, que veio para tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores sobre o câncer de próstata. E durante o intervalo, nossa equipe recebeu um vídeo com uma pergunta de um telespectador. Vamos acompanhar. Meu nome é Wallace, eu gostaria de saber qual é o método mais eficaz para detectar o câncer de próstata. Primeiro é a avaliação inicial, né, que eu já tinha conversado anteriormente. E esse paciente tendo alguma alteração nesses exames, ou alteração de PSA, ou alteração do toque da próstata, ou os dois, a gente vai fazer uma avaliação mais detalhada. Hoje em dia a gente tem, em alguns locais que tem melhores condições, a gente tem a ressonância da próstata, é um exame muito bom para a gente fazer uma avaliação, para ver na próstata se tem alguma área suspeita, se tem alguma área aí mais sugestiva de ser algum tumor da próstata. E o diagnóstico definitivo do câncer da próstata é dado através de uma biópsia. A gente vai tirar uns fragmentos da próstata, é um exame que é feito sob sedação, o paciente fica bem tranquilo. A gente vai tirar alguns fragmentos da próstata, esses fragmentos eles vão ser estudados no laboratório, no patologista, e lá vai ver se ali naqueles fragmentos tem ou não o diagnóstico de câncer de próstata. E, doutor Bruno, é possível reduzir os riscos da pessoa ter, né, vir a evoluir com câncer de próstata? A gente considera, André, que tem alguns fatores de risco que estão mais envolvidos com o câncer da próstata, né, como eu falei anteriormente. Então, sabendo que pacientes que fazem uma ingesta de alimentos inadequados, alimentos com alto teor de gordura saturada, se a gente faz uma dieta mais saudável, uma dieta nutricionalmente melhor do que essa, que é o fator de risco, é uma das maneiras de diminuir mais a incidência. Tá? A outra maneira é controle de peso, né, controle da obesidade. Esses são os principais fatores de risco que a gente, de maneira mudando mais a tua atitude, mudando mais os teus hábitos de vida, você pode diminuir sim esses fatores de risco para o câncer da próstata. Bruno, essa próxima pergunta, ela surgiu até lá no meu consultório, que a gente tem alguns funcionários. Estava comentando que você vinha aqui, o pessoal mandou um abraço para você. Até o Randolfo, que você conhece lá, que é nosso instrumentador, gosta muito de você. Aí ele estava comentando e ele pediu para perguntar em relação a urinar. Tem pacientes que têm dificuldade para urinar, ou pacientes que urinam, né, em excesso. Isso é algum sinal de que tem alguma coisa errada com a próstata? Isso, dependendo da idade, André, pode ser algum sinal de ter algum problema na próstata, sim. Tá? A gente sabe que a próstata ela tem algumas doenças que podem acometer ela. Tá? A mais comum é o aumento benigno da próstata, chama de hiperplasia prostática benigna. O que é isso, esse nome? É a próstata inchada, a próstata aumentada, muito comum aí com o envelhecimento, com o passar do tempo. Então, ali, pacientes acima de 40 anos, a gente considera que ele já tem uma certa incidência desse aumento benigno da próstata. E como esse aumento da próstata pode dar sintomas para urinar? André, a gente sabe que o canal da urina, chamado de uretra, né? Ele passa
por dentro da próstata. Então, se, por exemplo, se a próstata ela aumenta, ela fica volumosa, ela começa a fechar esse canal, esses pacientes eles vão começar a ter o quê? Sintomas de dificuldade para urinar, chega lá, é um jato mais fraco, é um paciente que chega lá para urinar, demora muito para começar, é um jato que é cortando, é um paciente que ele termina de urinar e ele pensa, eu não consegui esvaziar, eu estou esvaziando de maneira incompleta. É o paciente que está de 20 minutos lá no banheiro, é um paciente que pode ter dor para urinar em algumas situações. Tá? Então, no aumento benigno da próstata, pode ter sintomas e não necessariamente ser câncer. Né? Como eu falei anteriormente, o câncer inicialmente o quê? Não dá sintoma. Mas, se esse paciente ele tem câncer de próstata e tem esses sintomas que eu falei anteriormente aí, a chance de ser um câncer de próstata mais instalado é muito mais alta, né? A chance. E, doutor Bruno, nosso bate-papo aqui tem sido bastante esclarecedor sobre o câncer de próstata, mas agora a gente vai para mais um intervalo comercial e a gente volta já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, com informações e dicas de saúde para você. E o tema abordado hoje é muito importante e requer a atenção dos homens, que é sobre o câncer da próstata. E o nosso convidado especial de hoje veio para esclarecer as dúvidas sobre o tema, que é o nosso convidado, Dr. Bruno Oliveira. Bom, Dr. Bruno, existem hoje tratamento menos invasivos para o câncer da próstata? Sim, André. Em relação ao câncer da próstata, é muito importante na escolha do tratamento verificar qual foi o estadiamento, em qual momento esse câncer foi diagnosticado. Daí a gente vai ver qual é a melhor conduta e ver, de acordo com o grau de invasividade desse câncer, saber se a gente vai começar com métodos mais agressivos ou não, tá? Então, existem modalidades, André, se o câncer de próstata ele for bem localizado, um tumor pequeno e com os critérios bem estabelecidos, esse câncer ele pode ser simplesmente, André, acompanhado, né? Tem casos que a gente faz uma vigilância ativa, que a gente chama, né? Mas a grande maioria dos casos, né, o tratamento curativo é dado pela cirurgia radical de próstata, no qual a gente tira a próstata, tira todas as vesículas seminais, é uma cirurgia que, se for bem indicada num diagnóstico mais localizado, um diagnóstico mais precoce, André, a chance desse paciente fazer a cirurgia e ter o mínimo de sequela possível. Quando eu falo de sequela na cirurgia radical de próstata, é o quê? É impotência e a parte de perda de xixi, perda de urina, né? Então, se for feito um diagnóstico precoce e sendo bem indicado, bem tratado, esse paciente vai ter menor sequela possível. Tem outra modalidade de tratamento, que é a radioterapia, André, no qual esse paciente ele pode ser curado do câncer da próstata com radioterapia. Lógico, se esse paciente se ele for diagnosticado numa fase mais inicial, tá? Se for diagnosticado numa fase mais avançada, a grande maioria das vezes é feita uma associação desse método, né? Às vezes o paciente ele faz uma cirurgia, precisa complementar com radioterapia, com hormonioterapia, ou hormonioterapia, ou até quimioterapia, de acordo com o caso, se for um caso aí mais avançado. Mas normalmente a invasividade do tratamento, esse tratamento ser menos invasivo, vai de acordo com o diagnóstico
desse paciente. Quanto mais precoce, melhor o tratamento, menor chance de sequela ao nosso paciente. Até numa conversa com uns amigos, eu comentei que você viria, né? Aí eles comentaram, mas isso aí é mais coisa de velho, de homem velho. Aí, como você já falou anteriormente, não, pode acontecer nos adultos mais jovens, né? Eu gostaria que você desse essa pincelada aí pra gente. André, a gente considera aqui, como eu falei para vocês, aqueles pacientes que têm fator de risco a partir dos 45, né? Aqueles que não têm fator de risco ali na população em geral, a partir dos 50. Só que não é impossível, isso pode acontecer, André, desse paciente ter um câncer de próstata antes dos 45, tá? E esses cânceres, eles tendem a ser mais agressivos, tendem a ser mais invasivos, trazendo uma grande possibilidade de trazer sequela ao nosso paciente. Por isso que a gente considera a saúde do homem, ela tem que ser vista, ela tem que ser feita de acordo com o tempo. Não é só no paciente idoso, é aquele paciente desde a adolescência, que a gente já faz uma avaliação, é um paciente que ele vai no adulto jovem, ver como é que está o estado de saúde dele, que tem outros aspectos que não relacionados à próstata, mas a gente faz uma avaliação adequada, tá? Chegando aí nos pacientes aí já acima dos 40, no qual a gente tem como tema na consulta a próstata, tá? Então, por isso que é importante essa avaliação aí com o urologista de maneira regular, porque a gente vai ver vários pontos aí na vida do paciente e a gente pode fazer o diagnóstico quando tem alguma alteração. Tipo, chega um paciente lá, André, ele chega com um PSA normalzinho, um cara jovem, de 40 anos, paciente de 40 anos. Aí ele chega, André, daqui a 2 anos acompanhando e esse PSA ele sai de um valor bem baixinho para um valor alto muito rápido. Então isso permite fazer essa avaliação de maneira mais dinâmica ao longo do tempo. A gente não tira uma foto do momento. A gente faz um vídeo ali da vida do paciente e faz essa análise retrospectiva aí do caso. Por isso que é importante a avaliação regular desse paciente lá com o urologista, viu, André? E aqui no programa, o objetivo do programa é justamente levar informação para todos os tipos de pessoas, né? Pessoas que têm mais instrução ou menor instrução, para todo o público, né? E a gente recebe esse feedback na internet ou até aqui na emissora em relação à informação que a gente leva. E aí, assim, eu queria fazer uma pergunta que não é tão simples, né? Mas assim, quando que esse homem deve procurar ajuda? André, não é fato como eu falei anteriormente, não vai procurar ajuda, né? Eu considero que, através dessas medidas de educação que a gente está vendo aqui, ele tem que ter o hábito, né? A gente tem que mudar isso culturalmente, André. Ele tem que ter o hábito de ir regularmente, né? Tipo, ele vai lá não para fazer procurar ajuda, tá? Quando está sentindo alguma coisa. É justamente ter esse hábito do homem, ter o hábito de ir ao urologista regularmente. É o que eu falo, André, costumo falar bem no consultório, eu falo a analogia do carro, né? Então, tu sabe que teu carro ele tem que ser visto aí regularmente, ele tem que fazer as revisões regulares. Aí eu pergunto para ele, e o senhor, você já levou teu carro lá na revisão esse ano? Já, doutor, porque senão eu perco a garantia, né? Senão o motor, se tiver algum problema, eu perco a garantia. Eu falo, e o senhor? Está acostumando a ir lá fazer a tua avaliação regular, está fazendo teu check-up urológico, check-up cardiológico, né? Então é importante você se cuidar para poder você usufruir daquilo que você tem. Né? Então é outra abordagem que eu falo também, viu, André? E a vasectomia, ela é considerada um fator de risco para desenvolver a doença? A vasectomia é a cirurgia de esterilização masculina, né? É a cirurgia no qual é feita a gente corta o canalzinho que leva o espermatozoide, que é o responsável lá para realizar a fecundação, né? Para ter a concepção às crianças. É ligado, André, só o deferente, que é um canalzinho, né? Então não tem de maneira alguma relação com o câncer da próstata. Isso já foi aventado há alguns anos, né? Há muito tempo, há décadas, mas foi visto em vários estudos aí mostrando que não há relação entre realizar a vasectomia, entre realizar o método de esterilização masculina e a incidência do câncer da próstata. Não tem nada a ver. Tá? Estamos chegando ao fim de mais um programa. Queria agradecer imensamente aqui o Dr. Bruno por ter vindo aqui. E o Dr. Bruno já é um parceiro nosso de muito, muito tempo aqui, um amigo também muito querido. Muito obrigado por ter vindo. E você tem mais alguma consideração a fazer?
André, eu agradeço o convite mais uma vez aqui por estar falando um pouquinho aqui para a população sobre um tema de muita relevância, que tem muito impacto aí na saúde e na nossa sociedade. E o recado aqui é que, vindo aí esse Novembro Azul, é importante a gente ter o cuidado, né, dar uma atenção aí para a saúde do homem, né? O homem, muitas vezes, André, ele se acha o super-homem, ele se acha que não vai ficar doente, não, nada. Mas a gente sabe que eles são suscetíveis a doenças, tem a parte da próstata e tem outros agravos também. Como eu falei anteriormente, a gente pode ser só uma porta de entrada para outro tipo de doença. Eu faço vários diagnósticos lá no consultório e encaminho para a devida especialidade. Então é importante o homem ter o cuidado, ter o hábito de procurar o seu médico regularmente, fazer suas avaliações regulares, porque aí é o que eu costumo falar. Você está cuidando de você e da sua família, né, dos seus familiares. Então é importante você ter essa avaliação regular. Por isso, a grande importância aí do Novembro Azul. Mais uma vez, agradeço aí ao convite aí, viu, André? Bom, obrigado, doutor Bruno. E obrigado a todos aí de casa pela companhia. E não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, que é no @programa maissaude.tv. Até sábado que vem.